minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa excepcional noite de segunda-feira, temos agora 26 graus aqui em Natal, sensação térmica de 26 graus, ventos de 21 km por hora e rajadas de 31 km por hora, bastante vento. Chegando na segunda, não deu para fazer na sexta, mas cumprindo aqui o compromisso, né, batendo o ponto na segunda-feira, para falar hoje então dessa cura sem remédios. Na verdade, vi uma reportagem hoje mesmo na Folha de São Paulo de Cláudia Colucci a respeito da prescrição social. Fiquei muito intrigada a respeito e resolvi então falar sobre ela aqui hoje. Deixa eu mandar logo um abraço para não deixar passar para Alexandre Florencio, que ele está aí na escuta do podcast. Grande abraço, escuto muito com ele no Twitter, coisas interessantes, né? Adoro. Então, manda um beijo aí para Alexandre. Bom, então o que é a prescrição social, né? Isso é uma prática já internacionalmente conhecida, apesar de eu nunca ter ouvido falar, e também já adotada em serviços de saúde de países destacados, por exemplo, Inglaterra, Austrália, Escandinávia, e vem sendo adotada aqui no Brasil, embora ainda de um jeito assim meio que isolado, mas a iniciativa de alguns médicos mesmo, que associam então a clínica tradicional com indicações. Olhem bem a diferença, não só de remédios, né? A clínica tradicional com remédios, mas indicações de livros, atividades físicas e lúdicas para aliviar quadros de tristeza, ansiedade, insônia e demência. Eu sempre soube que livro era bom, mas que curava, agora estou começando a descobrir. A premissa então dessa prescrição social é que muitos pacientes, eles apresentam fragilidades e condições que, claro, afetam a saúde, mas essas condições às vezes não respondem totalmente aos procedimentos clássicos da medicina, como a prescrição de medicamentos. Essa é a mais tradicional. E os estudos, então, segundo a reportagem da Folha, demonstram que o encaminhamento, por exemplo, desses pacientes a grupos comunitários pode levar a melhorias no bem-estar físico e mental, reduzindo tanto o isolamento social como o uso dos serviços de saúde. Certamente uma ótima notícia, uma mão na roda, né, nesses tempos de crise financeira. Aí a Folha também traz lá o uso do NHS. NHS é a sigla, é o SUS. O SUS brasileiro é o NHS, né, o Sistema de Saúde Inglês. Então, o NHS lá, né, a prescrição social já é uma realidade nas redes de atenção primária e faz parte de um programa público que pretende atender 1 milhão de pessoas até 2023. É bastante gente, país desenvolvido, a gente imagina então que tem efeito positivo. A Folha também trouxe um destaque lá da médica de família Júlia Rocha, que é de Belo Horizonte, e ela prescreveu no início desse ano, como tratamento complementar a um paciente que tinha depressão, a leitura de livros de escritoras como Djamila Ribeiro, que é autora de O que é Lugar de Fala, e também de Quem tem medo do feminismo negro. Além disso, ela também prescreveu vídeos dos youtubers negros Espartaco Santiago e AD Júnior. Aí você fica assim, vixe Maria, passando youtubers, né, livro. Como é que era esse paciente, né? Esse paciente era um jovem negro, evangélico e gay. E ele se sentia muito culpado por sua sexualidade. E mesmo com o uso de antidepressivos e todo atendimento psiquiátrico e psicológico, ou seja, ele estava sendo amparado pela equipe multidisciplinar. Ele havia tentado o suicídio 2 meses antes, em suas palavras, né, aspas aqui, por não conseguir corrigir a sexualidade. Imagine. Eu não vou nem entrar nessa seara, porque essa é uma seara de muita angústia, essa história de ter cura gay, né? Que a gente sabe que não existe. Você nasceu desse jeito, você vai morrer desse jeito. O que você pode fazer é ser uma pessoa reprimida. Mas vamos pular essa parte, porque senão não termino de falar da prescrição social. Essa médica, então, Júlia, decidiu tentar propor a esse paciente um novo olhar sobre a homossexualidade, sobre a negritude. E, segundo ela, já na consulta seguinte,
ele contou que tinha funcionado tanto assim para ele que ele havia repassado essa receita, vamos dizer assim, que ela havia dado a ele, e já estava até namorando. Quer dizer, mudou completamente a perspectiva da vida dele. Uma pessoa que 2 meses antes havia tentado se matar e agora já estava até repassando, vamos dizer assim, o segredo da felicidade para o seu ciclo de amizades. Bom, mas ela, é claro que ela faz o alerta, apesar dele ter feito isso, né, de passar a receita, ela faz o alerta de que essas prescrições são individuais, muito específicas mesmo, porque no SUS, por exemplo, a maioria é muito pobre, há muitos analfabetos e sem acesso à internet. Como é que você vai passar livro, por exemplo, para esse tipo de pessoa, né, que não consegue ler? Então, ela diz que aí, por exemplo, os grupos comunitários podem ser a grande solução, com aulas de crochê, artes em tecido, essas coisas desse gênero, especialmente em se tratando de idosos que tendem a ficar, né, sozinhos e tristes. Exatamente falando sobre os idosos, o geriatra José Carlos Velho de São Paulo, que também adota a prescrição social, ele faz isso até para casos de demência leve. Quando ele diz que os medicamentos são bem mais escassos e os resultados também são muito modestos, né? Ele prefere apostar na prescrição social. Ele diz que até fazer compras em feiras livres faz parte dessa prescrição para pacientes com dificuldades cognitivas. Ele chega a afirmar, vamos abrir aqui aspas para ele: a pessoa precisa planejar a compra, caminhar, escolher produtos, pagar. Isso leva às interações sociais. A feira é um lugar de estímulos visuais, sonoros, gustativos e olfativos. E nesse ponto eu concordo com ele, viu? Porque eu adorava ir para a Feira do Alecrim. Era uma experiência realmente sensorial, né? Você consegue desenvolver todos os seus sentidos na feira, ver coisa diferente, cheiro diferente. É bem interessante. É um programa realmente que desperta o conhecimento do nosso corpo. Imagina então para um caso desse, né, de fazer mesmo terapia de demência leve, por exemplo. Mas ele também faz o alerta que pessoas que nunca fizeram feira ou que podem ficar mais inquietas com multidão e agitação, tem gente que não gosta mesmo, provavelmente não vão se adaptar. Então, de novo, cai naquela de que as prescrições são individuais. Não adianta a gente pegar a receita e sair passando para todo mundo. Mas, assim, pela experiência que foi passada lá na reportagem, essas prescrições só trazem benefícios se forem feitas a longo prazo. Também não adianta achar que com uma coisinha de um dia já tá bom, né? É preciso realmente uma coisa insistente, assim, um hábito. E logo você precisa persistir, né? Tem que transformar. Tá, a Alexandre já tá aqui dizendo, e na hora do grito tem adrenalina maior? Olha, eu acho que não tem mesmo não. A feira é a experiência. Eu que já frequentei muito, então a do Alecrim recomendo demais, é um show. Tem de tudo, tem animal, tem cerâmica, né? Tem comida, o que você, roupa, o que você pensar tem na feira, é show de bola mesmo. Bom, aí o dramaturgo Sérgio Roveri, de 58 anos, foi também entrevistado lá na Folha e ele disse que conseguiu reduzir a ansiedade, dormir melhor, conseguiu também manter o corpo mais alongado com o Tai Chi, que foi passado por um médico, né? E que com esse Tai Chi ele trabalha a postura, o equilíbrio, a respiração, e já faz um tempo que ele faz, né? Não começou ontem. Rodrigo Lima, que é um dos diretores da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, diz que costuma indicar livros para os pacientes com depressão e ansiedade, cujos medicamentos apenas aliviam os sintomas. Aí vamos abrir aspas para ele, que ele diz que o que resolve o problema é a pessoa trabalhar questões internamente. Os livros, então, minha gente, ajudam o paciente a fazer essa reflexão, que os medicamentos não fazem. Os medicamentos, eles trabalham realmente os sintomas, mas o que está causando os sintomas? Né? Então, nessa parte, dependendo aí de ansiedade, depressão, nível, né, de demência e tudo, então é aí que entra essa prescrição social, leitura de livros, etc, etc. Ele, por exemplo, chegou a indicar a um paciente com depressão o livro O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon, e Siddhartha, de Hermann Hesse.
Outra médica, uma psiquiatra e médica de família, Michele Barbosa, faz um alerta que os livros ajudam, mas se o paciente já tem uma bagagem cultural para reflexões de sua própria história. Ela, quer dizer, se você não costuma ler, bom, será bom começar, mas não vai ter o mesmo peso que se espera quando é um paciente que já lê, que vai ter uma outra compreensão daquela obra indicada. No caso de luto, ela indica Sermões de Quarta-feira de Cinzas. Olhe bem, um livro que é de autoria do padre Antônio Vieira, que viveu entre 1608 e 1697. Portanto, um livro do século XVII é o que ela indica para quem está vivenciando de uma forma mais problemática o luto. Segundo ela, são 3 sermões lindos que tratam da importância da morte na vida humana. Para adolescentes, ela recomenda A Sutil Arte de Ligar o Pi, né? Não posso dizer aqui o palavrão, que tem como subtítulo Uma Estratégia Inusitada para uma Vida Melhor, que é de Mark Mason. É um dos best-sellers aí do momento. Segundo ela, aqui, aspas também, os pacientes marcam os trechos do livro que mais os incomodam e a gente discute na consulta seguinte. É uma provocação suave. Também indicado A Arte da Guerra, de Sun Tzu, para lidar com os problemas do dia a dia de forma mais prática. Aí, o que é que se diz a respeito desses tratamentos, né? Até agora, a revisão mais recente publicada no British Medical Journal diz que a evidência atual ainda é insuficiente para fornecer uma orientação definitiva sobre quais intervenções ligadas à prescrição social realmente funcionam e como isso ocorre. A gente sabe que existe aquele efeito placebo de você imaginar que um tratamento está prestando e ele prestar sem nem ser ele. Só o efeito, né? Mas o NHS, lembram que é lá o SUS da Inglaterra, está medindo esses resultados nas pessoas, né? Assim, por exemplo, essa pessoa se tornou mais capaz de gerenciar seus próprios cuidados, né? Depois desse tratamento. E também está medindo os resultados no sistema de saúde. Como essas mudanças, por exemplo, estão atingindo o número de consultas médicas, né? Está diminuindo o número de consultas médicas ou de idas aos hospitais, passando para a questão mais própria. Bom, trazendo para nós aqui, né? Primeiro, são boas dicas de leitura. Segundo, eu sabia que ler era bom, que fazia a gente viajar, mas olha aí, ler também pode lhe curar. E eu acredito que é isso que tem faltado mesmo para a gente. A gente está vivendo uma epidemia de depressão e ansiedade. Podem olhar ao redor que vocês vão encontrar alguém com algum sintoma mais leve ou mais pesado, não sei. Tem alguém que conhece ou na família para falar disso a respeito? Eu acho que a gente está vivendo tão dependente agora dessas novas tecnologias que a gente passou a viver em outro tempo. A gente só não vive no presente. Ou a gente vive preocupado demais com o passado, ou a gente vive preocupado demais com o futuro. E às vezes é preciso um livro para dar um descanso à mente, né? Para a mente se reencontrar. Então, eu, sinceramente, apesar de não haver ainda uma evidência comprovada, né, do benefício desses tratamentos, eu tenho certeza que é naquela linha popular de que se não faz mal, aliás, se não faz bem, mal é que não faz. É você ampliar os seus horizontes com leitura ou com interação social, de você participar de um grupo, de você ir a fazer uma aula de alguma coisa prática, você se envolver, aumentar o seu círculo de amizades e por aí vai. Eu acho que essas coisas só tendem a fazer bem, não tem como fazer mal. E fico feliz que a medicina então esteja olhando com outros olhos para essas outras formas de tratamento, que não apenas resolver tudo com a pílula. Bom, espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje, que foi adiado, né, de sexta-feira, mas sexta está no horário normal, 7 da noite, sobre assuntos variados, e domingo, 10 da manhã, falando sobre futebol, especialmente o Rio Grande do Norte, que já lida com um rebaixamento, que foi o do ABC, e na lanterna da Série C, e vai ver se o Globo vai cair também. Até lá, minha gente, boa semana para todos!